Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a BB Seguridade, vamos falar sobre os resultados do quarto trimestre de 2025, dividendos, quais as expectativas e o preço teto, até quanto você deve pagar na ação para ter uma boa margem de segurança. Antes da gente iniciar o vídeo, muito importante que você se inscreva no canal e deixe seu like se você gostar. Então vamos direto ao ponto, vamos falar do quarto trimestre de 2025. A gente tem aqui um lucro sólido e previsível, lucro líquido recorrente de 2,29 bi no quarto trimestre de 2025, crescimento de mais 5,1% ano por ano, e o lucro em 2025 de 9,08 bi, mais 11,4% ano por ano. Então aqui a gente tem uma empresa que é um perfil clássico de geração de caixa e previsibilidade. Aqui a gente não tem nada que foge muito das expectativas. E entrando em mais detalhes, falando do modelo de negócios, a BB Seguridade nada mais é que uma holding de seguros, previdência e capitalização. E a receita é concentrada em participações na Brasil Seg, que é o braço de seguros, Brasil Prev, que é o braço de previdência, e Brasil Cap, capitalização. E é uma empresa, pessoal, que tem baixa necessidade de capital, pois se utiliza, é claro, ali da operação do Banco do Brasil para vender os seus produtos. Então não precisa fazer muito investimento para crescer e tem os resultados com uma forte correlação com juros. A empresa está ganhando muito dinheiro aplicando o seu capital. E dessa forma, até mesmo uma queda na Selic pode acabar no curto prazo impactando a BB Seguridade. Isso no curto prazo, porque se a gente for pegar em médio e longo prazo, apesar da Selic cair e acabar prejudicando os resultados de investimento, o investimento do caixa, você tem também mais seguros, geralmente mais venda de seguro, mais venda de previdência, mais venda de capitalização, porque as pessoas elas voltam a consumir com juros mais baixos, mas ali no curto prazo pode realmente acabar tendo um leve impacto ali nos resultados. A gente tem uma estrutura leve na empresa e sobra bastante caixa para dividendos, justamente pelo fato aí da baixa necessidade de capital, como eu mencionei, se utiliza do Banco do Brasil para ter uma operação sólida e que não requer muito investimento. E até por isso, a BB Seguridade acaba sendo uma tese muito interessante para vocês que visam dividendos, porque a empresa ela geralmente vai priorizar repassar os lucros em dividendos para os acionistas, porque ela não tem muito o que fazer com esses lucros. Então a gente tem aqui um lucro de qualidade, um resultado bem distribuído. Aqui tem informações das participações no quarto trimestre de 2025, que é 2,25 bi, mais 3,9% ano por ano. E a gente tem como destaque a Brasil Prev, que é o braço de previdência, o lucro de mais 39,4% ano por ano, devido aos juros elevados. E a Brasil Seg teve uma melhora de sinistralidade. Então, são dois pontos aqui muito positivos. E o lucro ele não depende de um único negócio. Então, isso aqui acaba sendo muito importante com relação à diversificação de receitas. A gente tem aqui no resultado financeiro os juros ajudando bastante. Então, no quarto trimestre de 2025, mais 577 milhões, então é mais 80,9% ano por ano. Teve um aumento bem expressivo aqui no resultado financeiro. E se a gente pegar 2025 no geral, a gente tem 2,07 bi, que é mais 61,3%. Então, é um resultado financeiro assim, bem elevado se a gente for pegar aqui que a gente tem um lucro em 2025 de 9,08 bi. Então, se a gente tem isso aqui de lucro em 2025 e a gente tem de resultado financeiro em 2025, ó, 2 bi, é muito dinheiro que você ganha ali com aplicações financeiras. E aí a gente tem como os principais drivers a Selic elevada, é claro, então é possível você
investir em ativos de menor risco, investir na renda fixa, enfim, e ter bons retornos. E a gente tem a redução do custo do passivo previdenciário. Então, existiam alguns processos ali que foram vendidos anteriormente, que se trabalhava com a previdência privada atrelada ao IGPM. Então, se vendia isso aos clientes e acabou que em determinado momento esses clientes se beneficiaram bastante, aumentou muito o custo do passivo, porque imagina só, você atrelar ali o investimento do cliente ao IGPM. Então, o IGPM ali por um período acabou tendo altas expressivas e o banco teve que arcar com esses custos. E aí a gente está tendo uma redução nesse custo e em outros custos também, é claro, justamente por uma normalização aí do IGPM. E a gente tem também uma marcação a mercado positiva, já que o banco ele fez boas aplicações, então ele acertou o timing ali na renda fixa e está tendo uma marcação a mercado positivo ali nos seus investimentos, que ajudou também no resultado. E aqui a gente tem informações que é parcialmente cíclico, atenção à Selic no médio prazo, então em determinado momento ali de queda da Selic, dependendo das aplicações ali do portfólio, pode ser que a empresa ela não consiga manter esse retorno tão elevado. Como eu disse para vocês, a queda da Selic acaba impactando um pouco ali no curto prazo o resultado financeiro. E falando aqui de custos e balanços, a gente tem uma estrutura extremamente eficiente. As despesas da holding em 2025 é em 28,7 milhões, então assim é uma despesa baixíssima pelo que a BB Seguridade entrega. Caixa de 1,59 bi versus 335 milhões em 2024, então é um caixa robusto também que garante segurança para os investidores. E a gente tem custos praticamente irrelevantes frente ao lucro, como vocês podem ver, e um caixa confortável que sustenta o payout alto. Então é por isso que a empresa continua pagando esses dividendos aí absurdos. As projeções para 2026, a gente tem aí um tom mais conservador. Então, reservas Brasilprev, braço de previdência, mais 8 a 11%. Prêmios da Brasilseg, seguros, menos 3 a mais 2%, e o resultado operacional, menos 3 a menos 7%, justamente já pensando nessa questão de queda da Selic e realmente uma piora no resultado financeiro, justamente por isso. E tudo indica que normalização, né? Saindo desse movimento atípico de resultados fortíssimos, de dividendos muito elevados, deve dar uma normalizada e a gente não espera deterioração. E agora vamos falar de dividendos e preço teto. Os dividendos pagos em 2025, 8,72 bi. Então isso aqui, pessoal, é absurdo. Olha só, payout 96,7% do lucro. A empresa distribuiu praticamente o lucro inteiro em dividendos. Se a gente pegar aqui, vamos voltar no lucro, a gente tem um valor de 9,08 bi. E a empresa, ela distribui 8,72 bi em dividendos. É uma distribuição fortíssima que mostra, inclusive, solidez e baixa necessidade de capital, de investimento para a operação se manter sólida. A gente tem dividendo no segundo trimestre de 2025 anunciado de R$ 2,55 por ação, Datacom em 12 de 2 de 2026, pagamento em 2 de março de 2026. Preço teto estimado entre R$ 38 a R$ 40. Acima disso, a ação acaba ficando um pouco cara e um yield esperado aí na faixa de 9 a 11% deve se manter nessa faixa aí para 2026. A empresa está entre as maiores pagadoras de dividendos da B3, deve continuar, então se você é um investidor que gosta de dividendos, pode olhar com bons olhos para a BB Seguridade. É uma ação que vale muito a pena ter na carteira. É uma empresa defensiva. Aqui você não vai esperar supervalorização, você vai esperar bons dividendos e uma boa valorização também no longo prazo, mas nada extraordinário.
Bom, pessoal, esses são os principais pontos do resultado. Agradeço a todos vocês que ficaram até o final. Lembrando que não se trata de recomendação de compra ou venda de ativos. E até a próxima!